Utopia. Universo tangível onde pessoas ideais a possam. É brincadeira, gente. Esse não é o sentido real da palavra. Por mais que faça bastante sentido. Se algum dia eu aparecer no pensador.com, eu quero que essa definição esteja no topo da página. Com certeza. Brincadeiras à parte, depois que eu fiz o vídeo sobre distopia, muita gente veio pedir mais vídeos sobre. E eu entendo totalmente o porquê. Assim como a distopia era uma utopia negativa, podemos classificar a utopia como uma distopia negativa. Resumindo, utopia se trata de um local ideal, fantástico e perfeito. E por ser tudo isso, a utopia também é um conceito totalmente imaginário. Mas relaxa que para que faça mais sentido, eu darei um exemplo muito interessante para provar para todos os chatos que sim, utopia é algo impossível de acontecer. Então para você que curte ser do contra, preste atenção aí que eu vou te provar o contrário. Bem, eu sou o iPort e sejam bem-vindos à teoria da utopia. Ou seria melhor a utopia da teoria? Como eu disse antes, por mais que a utopia se mostre como algo perfeito, incrível e ideal, ela nunca daria certo. Mas por que não daria certo? Simples. Para que exista uma civilização perfeita, as pessoas dessa civilização também precisariam ser perfeitas. E como todos os seres vivos estão errando o tempo todo, fica muito difícil querer algo tão ideal se nem sequer você consegue fazer parte do mesmo. Mas tudo bem, você ainda não está satisfeito e deve estar pensando agora. Falar é fácil, né? Queria ver se eu vivesse em um lugar perfeito, se também não me tornaria algo semelhante. Ok, seu garotinho levado. Se você realmente quer uma prova de que eu estou falando, eu vou lhe mostrar. Apenas preciso fazer umas mudanças. Vamos trocar você por um rato. Toda a civilização sendo um bando de ratos iguais a você, e o local ideal sendo um grande compartimento para todos esses ratos. E agora, meu amigo, é que tu vai com certeza mudar de ideia. Lá para 1972, John Calhoun, um pesquisador americano, decidiu fazer alguns testes com ratos para tentar provar suas teses. O experimento dele consistia em literalmente criar uma utopia para os ratos, ou seja, um local onde seria perfeito para um rato viver, com comida infinita, bebida infinita, bastante espaço, locais bem demarcados e parceiros para a procriação. E foi isso que ele fez. Depois de montar o local utópico dos ratos, ele foi e colocou a primeira geração dentro do local, com apenas 8 ratinhos, 4 machos e 4 fêmeas. A capacidade total do local era de 3.000 ratos, então espaço era o que não faltava. Pelo menos no início. John Calhoun separou seu experimento em 4 fases, onde ele explicava os conceitos e evoluções de cada uma, sendo elas: a primeira fase, reconhecimento. Na primeira fase, ocorreu o contato inicial dos ratos. Eles faziam seus ninhos, comiam pra caramba e, claro, faziam sexo o tempo todo. O local era tão perfeito que os ratos procriavam o tempo todo. Era tão rápida a procriação que em questão de meses, a população já tinha aumentado mais de 1000%. Ou seja, mais de 10 vezes. Segunda fase, exploração. Ok, agora os ratos estão aumentando, mas isso ainda não era um problema. Podia até ter 600 ratos em vez de 8, porém o local ainda suportava 3.000 ratos. Então o local ainda tinha muito espaço para que todos os ratos pudessem andar livremente e comer bem o que desejassem. Resumindo, até agora, tá tudo funcionando bem. Terceira fase, equilíbrio. Lembra que eu disse que não vale de nada um local ideal se as pessoas que habitam esse local não são ideais? Então, agora que isso vai fazer mais sentido. Na terceira fase, tudo começou a desandar. Com o crescimento excessivo dos ratos, os locais foram ficando mais restritos e os ratos foram ficando mais gananciosos. Agora existiam 2 tipos de ratos no local, os normais e os bonitos. Os bonitos eram ratos raivosos que oprimiam os ratos normais, agredindo fisicamente, roubando comida e até mesmo isolando-se dos outros ratos. Dentro desse local, havia uma separação feita por barras de metal, separadas em 16 departamentos. Ao longo do tempo, os ratos bonitos foram dominando alguns departamentos e não deixavam nenhum outro rato entrar. E isso só fazia aumentar a desigualdade social do local. Pois enquanto alguns tinham toda a comida e espaço que precisavam, os outros tinham que dividir locais superlotados e totalmente escassos. Ou seja, meu amigo, essa utopia tá um pouco furada. Quarta fase, declínio. E depois de mais ou menos 540 dias, ou seja, um pouco mais de um ano, toda a sociedade de ratos entrou em seu declínio fatal. De 2.200 ratos, caiu para 1.300 em questão de dias. De 1.300 caiu para 600, de 600 para 200, de 200 para 50, até sobrar apenas um ratinho, que acabou morrendo e sem um parceiro, acabou não procriando.
Enfim, um local que em teoria era para ser um paraíso, pois tinha todas as condições que os ratos vivessem bem e com recursos de sobra, foi devastado por vários fatores, mas um dos principais seria a ganância. Assim como a população de ratos começou a crescer, alguns ratos começaram a não suportar essa ideia e se transformaram em seres autoritários que comandavam tudo o que acontecia do jeito deles. Mas espera, caos, autoritarismo, mortes. Isso é um vídeo de utopia? Ou na verdade a gente tá falando de uma distopia disfarçada? Porque, sinceramente, se formos tentar realizar os dois na prática, no final, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Um humano querer uma utopia é, em poucas palavras, ele querer abdicar de quem ele é e de tudo a qual pertence, para transformar-se em um ser fantástico que não erra, pois provavelmente sabe de tudo e por conta disso nunca faria mal a ninguém e manteria uma sociedade sempre estável e chato. Sendo totalmente sincero, viver em uma utopia seria um saco. Afinal, problemas são importantes, erros são vitais para o crescimento humano como pessoa e como busca de sempre melhorar. Se todos fossem perfeitos, não haveria ambições, não haveriam sonhos e muito menos não haveria sequer um rumo a seguir. Qual seria a graça de você acordar todos os dias sabendo que tudo vai ser incrível e nada dará errado? Saber que se você pular de algum lugar tu nunca se machucará? Que se você jogar um jogo, tu nunca vai morrer. É legal ter dias bons, é legal ter experiências boas, mas tudo em excesso faz mal, inclusive a felicidade. Ser feliz o tempo todo tornaria todos os humanos em pessoas insanas e muito melancólicas, que não conseguem sentir nada mais que um único sentimento pro resto de suas vidas. Então, antes que você venha e fale que adoraria viver uma utopia, revire esses conceitos, pois se seu sonho é acabar como os ratos, rapaz, você ficará por água abaixo. Fiz uma piada com um filme de rato que ninguém liga. Fui!